Então vamos lá, né? Começando mais um período aí pra gente nessa nova eletiva. E hoje nós teremos o nosso feirão das eletivas, tá? Os links depois eu vou estar colocando aí embaixo para vocês estarem seguindo. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou explicando, tá bom? Só um minutinho. Bom, aqui está. Então hoje nós vamos escolher, né, através dos sonhos que vocês colocaram, elencaram, né, na escalada dos sonhos, foram desenvolvidas algumas propostas de eletivas, tá? Essas propostas de eletivas nós vamos ver agora. Cada uma delas eu vou ler, vou explicar e a gente vai ver uns vídeos sobre o contexto global delas, tá bom? E aí depois nós voltamos aqui para dar continuidade. Então vamos lá? Então nós teremos as nossas 3 eletivas selecionadas foram Oásis Verde, Seguridade Financeira, Tecnologia da Vida. Então foram essas 3, né, que foi possível desenvolver baseado nos sonhos que vocês levantaram, tá bom? A Oásis Verde. Do que ela se trata? A eletiva está idealizada com a finalidade de conhecer e construir técnicas de recuperação de solo e produção de alimentos sustentáveis, objetivando ajudar o meio ambiente e promover aprendizados de suma importância para a vida e a construção da responsabilidade cidadã. O processo cooperativo na eletiva estará ligado diretamente às habilidades socioemocionais, culturais e incentivando as boas atitudes. Protagonismo e autonomia. A eletiva ainda foca na seguridade alimentar de forma sustentável e trabalha a água como promotora da vida. Então, nessa eletiva, nós vamos aprender as formas de cultivo, as formas de recuperação de solo, as tecnologias que nós já temos disponíveis para tal, né? Aprenderemos também técnicas de como plantar, o que é seguridade alimentar, nós vamos abrir essa discussão, tá? O que é ter o direito, né? Então, o pessoal aí que quer, que está ligado mais na área de advocacia também, quais esses direitos, né? E como nós vamos promover a garantia desses direitos fundamentais, como no caso do alimento, da água, né? Da própria vida da pessoa. Então, essa ementa ela vai nos trazer uma possibilidade gigantesca, de trabalho, tá? Abordando esses temas que já foram mencionados. Então, quanto mais tempo se passa, mais difícil é alimentar todas as pessoas. Vai chegar uma hora que a gente já está chegando a 8 bilhões de pessoas. Se nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas, imagine quando nós chegarmos a 9 bilhões de pessoas. Como que nós vamos alimentar todos eles sem destruir ainda mais o meio ambiente? Ou que técnicas nós podemos utilizar, por exemplo, para produzir uma grande quantidade de comida de forma eficiente e ambientalmente correta. 9 bilhões de pessoas. A população mundial aumentará em 2 bilhões na próxima geração. Alimentar 9 bilhões de pessoas de modo sustentável parece improvável. Porém,
Isso pode ser feito. A chave para alimentar o futuro é aumentar a produtividade agrícola. A Yara fornece globalmente soluções para uma agricultura sustentável. O mundo precisa produzir mais alimentos, mas não podemos desmatar florestas por terras, e a água está rapidamente se tornando escassa. Precisamos de crescimento sustentável. A resposta é a eficiência. As soluções da Yara aumentam a produção de alimentos a partir de cada hectare de terra e a cada gota de água utilizada. Nossa visão local e abordagem inovadora criam uma vantagem competitiva para os agricultores, para a Yara e para a sociedade. Em 2050, o mundo precisará de 70% mais de alimentos que temos hoje. O desenvolvimento gera maior demanda por alimentos que consomem muita energia, como a carne. Economias emergentes fornecerão mais alimentos. O Brasil já é uma potência agrícola e a África prepara-se para seguir o mesmo caminho. A solução é a agricultura rentável e eficiente. A Yara atua em parcerias intersetoriais em vários níveis, apoiando a agricultura sustentável ao investir em conhecimento e infraestrutura. A mudança climática vai reduzir a produtividade agrícola. Ao mesmo tempo, a agricultura também é responsável pelo aquecimento global, com a mudança do uso da terra como principal fator. A resposta está na produtividade. A produção de fertilizantes contribui para vencer o desafio. Utilizar fertilizantes é fundamental para otimizar o rendimento, aumentar a eficiência de uso da terra e mitigar as emissões de gases de efeito estufa. A Yara reduziu pela metade a emissão em sua produção de fertilizantes. Os desafios colocados pelas megatendências globais oferecem amplas oportunidades de negócios. Criando Impacto é a iniciativa da Yara que engaja a sua equipe em oportunidades que conectam a empresa e os interesses da sociedade. São soluções que agregam valor tanto para nossos negócios quanto para a sociedade em geral, trazendo vantagem competitiva. Assim, criamos valor para os acionistas, gerando impacto na sociedade. A forma como os alimentos são atualmente produzidos, distribuídos e consumidos é prejudicial para os recursos do planeta. Conciliar negócios e inovação com a preservação da terra é o objetivo do Fórum Internacional de Alimentação e Nutrição deste ano, aqui em Milão. Pelo 10º ano, o Centro Barilha de Alimentação e Nutrição reúne governos, organizações da sociedade civil, setor privado e investigadores para promover uma mudança dramática na mentalidade de todos os agentes da sociedade através de uma plataforma global. Para os investigadores, a mudança é urgente. Este ano gostaríamos realmente de destacar esta palavra, a ação. Estamos a falar muito de questões que enfrentamos, como a sustentabilidade do nosso sistema alimentar, o problema das alterações climáticas na alimentação e na agricultura, mas no que nos queremos focar hoje realmente é na ação para a mudança. É para criar um impacto. E foi por isso que convidamos muitos oradores relevantes para nos ajudarem a encontrar soluções concretas. Para darmos um exemplo de ação, tivemos a oportunidade de conversar com Riccardo Valentini, que, como membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ganhou em 2007 o Nobel da Paz. Queremos ver se podemos convencer as pessoas no local onde comem, nas cantinas dos funcionários, a reduzir a pegada em termos de emissões de gases de efeito de estufa e assim mudar as dietas de dietas insustentáveis para outras mais amigas do ambiente. Um terço das emissões de dióxido de carbono tem origem na produção de alimentos, razão que levou a Fundação Barilha a criar um projeto para mudar as dietas em larga escala. É uma experiência social gigante porque estamos a envolver mais de 10 pessoas. Mas quando não consegue convencer as pessoas com argumentos racionais a mudar os hábitos alimentares, como é que se chega até elas?
Está a falar com o italiano e para nós, para os italianos, a comida é absolutamente importante para as nossas vidas. Mas exatamente por esse motivo, criar comunidades, envolver as pessoas também é um momento de felicidade, um momento de partilhar algo em comum. Portanto, acreditamos firmemente na parte social da comida. Também acreditamos verdadeiramente na criatividade dos chefes. Queremos que os chefes se tornem criativos. E acho que eles estão a fazer muitas coisas, com legumes, por exemplo, que são realmente muito atraentes. Estou muito otimista de que podemos realmente começar uma nova forma de comer melhor e ao mesmo tempo fazer coisas boas pelo nosso planeta. O fórum foi também uma oportunidade para discutir um relatório sobre digitalização de produtos agroalimentares, que procura explorar o potencial das tecnologias digitais para tornar a produção de alimentos mais sustentável. André Renda, do Centro de Estudos Políticos Europeus, é um dos autores. Digitalização de alimentos agroalimentares. O que é que isso significa exatamente? Significa colocar sensores no solo e recolher, através desses sensores, as informações sobre quando e como o solo deve ser tratado, se a temperatura está bem, se a umidade está correta, o que pode ser muito mais cirúrgico no tratamento do solo. Também significa enviar um drone sobre um campo, tirar fotos e usar inteligência artificial para perceber que frutas vingam ou não. Isso também significa percorrer o solo e saber exatamente onde pulverizar uma pequena quantidade de pesticida, em vez de pulverizar todo o terreno. Tudo isso é uma visão futurística ou algo que pode ser feito agora? Pode ser feito agora. Dou-lhe um exemplo. Imagina uma pequena comunidade de agricultores que decide unir esforços e usar drones. É possível comprar meia hora de drone a um preço baixo para fazer esse serviço, enviar as informações, ter as informações analisadas e obter o resultado. Muitos oradores apelaram à responsabilidade dos consumidores e da indústria alimentar, mas cada vez mais os participantes concordam que as alterações climáticas e a poluição não podem ser combatidas sem que haja regras claras estabelecidas pelo Estado ou pela União Europeia. Você sabe o porquê de ainda existir fome no mundo? Você conhece as diferentes formas que os alimentos podem ser produzidos? A alimentação é considerada um direito humano no Brasil e no mundo. Esse tema, que é muito importante no nosso dia a dia, é central para o debate sobre a segurança alimentar e o combate à fome.
Segurança alimentar é quando todos os indivíduos, a todo momento, têm acesso a quantidades suficientes de alimentos nutritivos e de qualidade para uma vida saudável. Uma das formas mais comuns da insegurança alimentar é a fome. Em 2018, aproximadamente 820 milhões de pessoas passaram fome e mais de 2 bilhões não tiveram acesso regular aos micronutrientes necessários para uma boa nutrição. Esses índices concentram-se em países subdesenvolvidos, principalmente na Ásia, na África e na América Latina. Isso pode acontecer devido à produção insuficiente de alimentos por conta de, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, ao difícil acesso físico e econômico a esses alimentos, por falta de infraestrutura interna dos países relacionada à distribuição e ao armazenamento dos alimentos ou por problemas relacionados ao comércio internacional. Nesse vídeo, nós vamos explorar melhores alternativas para a produção sustentável de alimentos no século XXI. Mas primeiro, é importante a gente lembrar como tudo isso começou. Antes de se fixar em um lugar, os povos humanos eram nômades, ou seja, migravam em busca de abrigo, água e alimentos sempre que necessário. Quando o ser humano começou a cultivar seus alimentos e domesticar plantas e animais, ele pôde se fixar e permanecer em um lugar. Esse episódio é conhecido como a Revolução Agrícola do Neolítico e ocorreu há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Você sabe quais foram os primeiros locais a passarem pela Revolução Agrícola? Você podia não imaginar, mas um desses lugares foi aqui pertinho do Brasil, na América Central, em razão da grande quantidade de espécies domesticáveis. Outros locais também incluem o Oriente Médio e a China. Com o passar dos anos, a agricultura foi naturalmente sendo desenvolvida em outros territórios pelos povos nativos. Na Europa, as práticas agropecuárias foram ficando cada vez mais intensivas, ou seja, havia preferência pela produção de grandes quantidades de um único produto e ocorria o esgotamento do solo, e as terras também eram concentradas nas mãos de poucos proprietários. Durante as grandes navegações, período no qual Portugal, Espanha, Reino Unido, Holanda e França foram colonizando os novos territórios, as práticas agrícolas que eram tradicionais nesses países também foram alcançando novos locais. Como as colônias eram fonte de diversos recursos, os europeus impuseram a elas sua forma de produzir alimento, ignorando os cultivos tradicionais dos povos originários. Essa situação criou uma relação de exploração que envolvia a produção apenas daquilo que era de interesse para as metrópoles, ou seja, aquilo que não podia ser produzido na Europa e que era comercializado com menor valor comercial, já que não era do interesse das metrópoles que as colônias se desenvolvessem. Para pensar nessa relação, podemos citar o caso do Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal por centenas de anos. Anos após a chegada dos portugueses, foi implementado o Pacto Colonial, o qual determinava que só se podia investir no setor agrário e vender esses produtos para Portugal a preços muito baixos, sendo um exemplo disso o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do melado e do açúcar. Muito tempo se passou dessa forma, tanto no Brasil como em outras colônias pelo mundo. O próximo evento que marcou a produção de alimentos no mundo foi a primeira Revolução Industrial, em 1776. Esse processo ocorreu primeiramente na Inglaterra e foi marcado pela inserção de máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade na indústria de tecidos e desenvolver uma produção com valor comercial mais alto. O processo de mecanização e tecnificação também foi inserido na produção agrícola, através da introdução de máquinas no campo e no processamento dos produtos, como a semeadora e a descaroçadora de algodão, respectivamente, e do aprimoramento das técnicas de trabalho pelos produtores. Esse evento ficou conhecido como a Segunda Revolução Agrícola. Assim, os países que passaram pela Revolução Industrial nesse período puderam manter sua agricultura em constante modernização, tornando-a mundialmente relevante. Já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava passando por uma crise de alimentos e precisava que esse assunto fosse debatido internacionalmente. Foi nesse período que criaram a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que é hoje a principal organização internacional que discute temas relacionados à segurança alimentar, sendo composta por 194 países.
Como alternativa encontrada para o combate à fome na época, foi estimulada a produção de alimentos em larga escala, o que viria a tomar a forma da produção de commodities agrícolas existente hoje em dia. Você sabe o que são as commodities? Basicamente, são produtos de origem primária, que servem como matéria-prima e que podem ser produzidos em grande quantidade, sendo bastante valorizados no comércio internacional. O Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas, como soja, café e milho, por exemplo. Esse modelo de produção, que envolve a mecanização e a inserção de produtos químicos no campo, ficou conhecido como Revolução Verde e influenciou amplamente a produção de alimentos no mundo. A Revolução Verde tinha como objetivo a erradicação da fome no mundo através do aumento da produtividade agrícola. Entretanto, ela era focada nas produções de grãos, como o milho, a soja e outras commodities, que por muito tempo colaboraram com o uso intensivo do solo e a aplicação inadequada de produtos agrícolas e agropecuários, como agrotóxicos, fertilizantes e drogas veterinárias. Esses fatores caracterizam uma prática não sustentável de produção de alimentos. Além disso, ela também incentivou a mecanização dos processos de cultivo, colheita e processamento dos alimentos, que apesar de auxiliarem no aumento da produtividade, também fizeram com que muita mão de obra no campo ficasse ociosa, fazendo com que essas pessoas perdessem seus empregos e migrassem para as cidades. Além disso, o uso exagerado de pesticidas, principalmente os agrotóxicos, é prejudicial ao meio ambiente, uma vez que gera desequilíbrios ambientais, como poluição dos cursos d'água e do solo e perda da biodiversidade. Essa perda de biodiversidade ocorre porque esses produtos eliminam espécies que possuem determinadas funções importantes para o ciclo natural. Hoje, tanto os países desenvolvidos como os países subdesenvolvidos lidam com níveis consideráveis de malnutrição, manifestados tanto em casos de subnutrição quanto de sobrepeso. Parte dessa malnutrição se concretiza em situação de fome, seja por questões econômicas ou por problemas relacionados à produção e à distribuição dos alimentos, dificultando seu acesso pelas pessoas. Embora essa seja a forma mais conhecida de malnutrição, ainda há os problemas de saúde relacionados ao grande consumo de produtos industrializados e ultraprocessados. Em algumas situações, os produtos in natura e de origem animal têm valor comercial mais alto, sendo necessárias opções de alimentos mais baratas, que muitas vezes têm baixo valor nutritivo e podem ocasionar uma série de problemas de saúde, como a obesidade e a hipertensão. Com o aumento da conscientização ambiental e da necessidade de promover formas sustentáveis para produzir alimento para mais de 7 bilhões de pessoas, as práticas agrícolas dominantes têm sido repensadas e outras vêm sendo desenvolvidas. Você conhece alguma delas? A agroecologia é uma prática que incorpora aspectos ecológicos da agricultura, buscando torná-la mais sustentável tanto no âmbito ambiental quanto sociocultural, de modo a preservar o meio ambiente, valorizar o trabalhador rural e melhorar a qualidade de vida dos consumidores através de alimentos saudáveis e nutritivos. Ela se utiliza de estudos, métodos e técnicas que reduzem os impactos negativos no meio ambiente e na sociedade, através do uso de recursos renováveis, tecnologia, associação de diferentes culturas plantadas, reciclagem adequada de resíduos e entre outros. A agricultura orgânica busca principalmente evitar ou eliminar o uso de fertilizantes e pesticidas artificiais, diminuindo danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas que produzem e consomem esses alimentos. Além disso, possui nicho próprio de consumidores, garantindo seu lucro e menor concorrência. Sendo assim, são utilizados métodos naturais para a proteção e manutenção das plantações, do solo e dos alimentos produzidos, apresentando menores riscos de contaminação de cursos d'água, lençóis freáticos e solo por aditivos químicos. A agrofloresta é um tipo de sistema de cultivo que incorpora o plantio e/ou a presença de animais em meio a árvores, sendo altamente benéfico para a manutenção da biodiversidade e do solo. Agroflorestas evitam grandes desmatamentos e a erosão do solo, assim como a danificação das plantações, causadas pelo impacto da chuva e do vento em ambos. Além disso, é importante enfatizar a importância desse tipo de agricultura para pequenos produtores por demandar menos tecnologia e recursos financeiros, visto que não é necessário retirar todas as plantas locais,
que também auxiliam naturalmente na manutenção da umidade e matéria orgânica da terra. Hoje, com a atual pandemia do novo coronavírus, vários desafios foram impostos, tanto para aqueles que produzem quanto para quem consome os alimentos. Com as medidas de restrição do comércio e das atividades essenciais, muitos produtores encontram dificuldades para escoar sua produção e muitas pessoas tiveram suas rendas diminuídas ou cortadas, apresentando um desafio para a segurança alimentar em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a necessidade de consumir alimentos em quantidade e qualidade adequadas cresce, já que a alimentação é um fator essencial ligado à manutenção da saúde e o fortalecimento do sistema imunológico. Assim, os hábitos alimentares estão sendo adaptados conforme a realidade de cada um. E você, como está sendo sua rotina alimentar durante a pandemia? Conta pra gente nos comentários. Ficou curioso sobre o assunto? Confere o guia de estudo disponível no nosso site. E então, até o próximo vídeo. Tá gostoso aí, Juju? Tá sim. Você sabia que enquanto a Juju tá comendo esse sanduba delicioso, cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo? Eita, mas por que isso acontece? Por causa do preço dos alimentos, por causa das guerras, por causa das condições climáticas extremas. Meu nome é Juliana e eu tô apresentando Sustenta Aí. No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas passam fome. Quer saber qual é a ironia disso? Nós somos um dos 3 maiores produtores agrícolas do mundo. Só que a gente desperdiça o suficiente para alimentar 35 milhões de pessoas por ano. O que a gente joga no lixo dá com muita folga para matar a fome de quem não tem o que comer. Quando a gente fala de desperdício, não é só aquela comida que a gente o vídeo, mas vamos continuar. Lembrem que às vezes acontece isso, tá? Com muita constância até a internet, a mínima osciladinha que ela der, cai já o vídeo, tá bom? Então é isso. Mas vamos lá. complexo. Que começa onde? É um processo complexo que começa com perdas na colheita, depois vai no transporte, com perdas na armazenagem, na venda do alimento. Sabe aquela fruta, aquela verdura que tem aquela manchinha feia que por causa disso a gente não leva para casa? Então, isso não significa que ela esteja ruim. Às vezes ela só nasceu assim feinha, só que ninguém tem culpa se não nasce bonita. A alimentação sustentável, ela trata de um monte de coisas. Uma delas é isso que eu falei, que é o desperdício. Mas ela também fala de alimentação saudável. E tá super na moda ser fitness, tem Instagram mostrando barriga trincada, comer coxinha de whey. Mas ao mesmo tempo em que tá na... Mas ao mesmo tempo que está na moda ser saudável, a gente tem um problema grave de obesidade. No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas ou são obesas ou estão com sobrepeso. O Brasil está entre os 5 países com mais incidência de obesidade no mundo. Isso acontece por causa do crescimento econômico, por causa da urbanização, por causa das mudanças no padrão de consumo. Quando a gente fala desse assunto, tem uma série de custos indiretos, e não era isso. Era isso! E quando a gente fala desse assunto, tem uma série de custos indiretos que são associados a ele. Principalmente quando a gente fala de saúde pública. Só que convenhamos, né? Alimentação saudável é cara pra caramba. Me diz quem é que tem dinheiro para pagar R$16 todo dia num pão sem glúten. Se quiser fazer jabá, é só entrar em contato, hein? Quem é que tem grana para comprar sempre alimento orgânico que é 30, 40, às vezes é 100 vezes mais caro? Não é 100 vezes, 100%, mas é 100 vezes mais caro. Quem é que tem grana para só comprar alimento orgânico, que às vezes é 30, 40, 100% mais caro que o alimento normal? É claro que se a gente colocar na ponta do lápis os benefícios diretos e indiretos, super compensa a gente fazer uma alimentação orgânica. Mas vamos jogar real. O Brasil é um país pobre, a gente está numa crise econômica violenta, a gente tem um contingente de 13 milhões de desempregados, então uma demagogia do caramba chegar e falar para todo mundo, olha, vocês só têm que comprar orgânico. E tem também uma coisa muito curiosa sobre os alimentos orgânicos.
A verdade é que, mesmo sendo muito caro, eles viraram modinha. E é tão modinha que a agricultura de massa percebeu isso. Um dia desses, eu recebi um release de uma dessas organizações de alimentos orgânicos, de que eles iam levar uma comissão de produtores para uma feira na Califórnia para exportarem alimento orgânico para os Estados Unidos. Oi! É exatamente isso que vocês ouviram. Exportar alimento orgânico. Mas pode isso, Bial? Pode não, Juju. Oh, Jesus. A agricultura orgânica, ela tem como característica a baixa produção, a sazonalidade e a localidade. E o que é isso? Como a agricultura orgânica ela não usa defensivo agrícola, então ela não tem como ser produzida em escala em grande quantidade. Como ela é uma agricultura de estação, não tem, por exemplo, como você produzir uma manga orgânica no inverno. E como a durabilidade é menor, ela não tem como percorrer grandes distâncias, por isso ela é uma agricultura mais local. Então, quando a gente fala de exportar alimento orgânico, a gente tem que entender que tem uma coisa bem estranha aí. E a gente tem que fazer uma análise crítica disso. Exportar alimento orgânico é greenwashing puro. Greenwashing? Isso, Juju. Maquiagem verde, oportunismo. Inclusive, ainda sobre esse assunto de orgânico, muito se tem falado sobre agricultura local e agricultura urbana. Você sabe o que é agricultura urbana, Juju? Ops, sei não. Explica pra galera aí. Nossa, Juju, só me dá pergunta difícil, hein? Peraí que eu vou ter que ler porque eu não consigo responder tudo de cabeça. É uma agricultura dentro da cidade que utiliza os recursos humanos e materiais, os produtos e serviços encontrados dentro ou ao redor da área urbana. Em muitos casos, o cultivo se dá em áreas... Em muitos casos, o cultivo se dá por meio de terrenos Em muitos casos, o cultivo se dá em terrenos que estão em desuso ou em prédios que não estão habitados. O legal da agricultura urbana é que ela gera novas formas de emprego, ela gera mais área verde para a cidade, melhoria na qualidade do ar, temperaturas mais amenas. Se a gente for pensar, ela tem tudo a ver com a agricultura orgânica. Ela é de baixa escala, ela é sazonal e ela é regional. E o melhor dessa história é que, como ela é uma agricultura que está mais próxima do cliente, a logística dela é mais simples. Isso faz com que o custo seja menor e as emissões de gases de efeito estufa também sejam menores, porque o transporte é menor. Juju, acho que está na hora da gente dizer adeus, né? Ah, Ju, antes de ir, faz um resumão pra gente. Então, Juju, quando a gente fala de alimentação sustentável, isso é muito mais do que falar de alimentação saudável. A gente tem de pensar na... Eu não sei fazer... A gente tem que pensar na questão do desperdício, na questão da obesidade, do custo da alimentação saudável e também das novas possibilidades, como a agricultura urbana e fazer uma horta dentro de casa. Enfim, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte a gente aqui no canal, deixe o seu comentário e não esquece de se inscrever. Participe também de nada. Como participar do quê? Vai participar do quê? Se inscreve aqui no canal e curte a gente nas redes sociais. Todo dia tem conteúdo novo no Facebook, no Twitter, no Instagram e sei lá mais onde você quiser. Pronto, ó, já fiz várias cenas aqui, só tirar o áudio. E o ministro do Meio Ambiente destacou o potencial sustentável da agricultura brasileira, que garante segurança alimentar e energia limpa para o Brasil e para o mundo. A nossa agricultura real é sustentável e nós vamos caminhar mostrando que essa agricultura vai produzir comida, energia e, especialmente, quando se fala de energia, eu trago um destaque aqui ao cuidado que nós temos que ter na política ambiental. O mundo quer eliminar veículos a combustão e nós, do governo federal, não vamos deixar que isso aconteça. Por quê? Porque o Brasil tem aí, no etanol, uma solução híbrida muito inteligente, pronta, fácil, que emite muito menos emissões. Eu estava brincando aqui, antes do Caio, eu estava brincando com ele, Caio,
você quer ver os ambientalistas me homenagearem, é só eliminar os veículos a combustão. E não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter a racionalidade e responsabilidade. O exemplo do etanol é um exemplo global. O Brasil pode ser, sim, o berço, já é o berço do veículo híbrido, nós podemos exportar veículos híbridos, e eu chamo a atenção, nem toda árvore tem uma tomada para carregar um veículo elétrico, mas toda cidade tem um posto de combustível com etanol que pode abastecer o seu carro híbrido, e agora nós podemos partir para os veículos semipesados e pesados, colocando motores híbridos para uma transmissão elétrica. Esse é um futuro moderno e o Brasil vai nessa direção, e o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Economia, está desenhando uma política automobilística sustentável, e nós vamos valorizar o etanol e o nosso carro híbrido, que eu acho que nós não podemos deixar que só por um momento que busca-se falar de eliminação de 100% das emissões, a gente possa perder essa oportunidade que o Brasil tem numa solução muito mais moderna, e não é só uma solução para o Brasil, é uma solução talvez para várias partes do mundo nesses veículos híbridos que têm muito ainda a contribuir. Comida e mais comida. Você já imaginou 40 mil toneladas de alimentos desperdiçados? Pois é, por incrível que pareça, é isso que o Brasil joga fora em apenas um dia. De acordo com dados de 2014 da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, essa quantidade de alimentos que vai para o lixo poderia alimentar 19 milhões de pessoas por um ano. A senhora joga muita comida fora? Não. Costuma reaproveitar os alimentos? Às vezes. O que a senhora faz? Conta pra mim. Bolinho de arroz, entendeu? Cozinhar abóbora e batata doce com casca. Ó. Porque a abóbora fica macia, a casca amolece e sai com facilidade se você quiser. A carne assada, você faz um mexidinho, não é? E vai aproveitando. E para conhecer um pouco mais sobre reaproveitamento de alimentos, o Expedições Urbanas está aqui no Rio de Janeiro e vai te levar para conhecer o Favela Orgânica. A gente está aqui em Copacabana e agora vamos para a comunidade da Babilônia, que fica no Leme, aqui também na Zona Sul. Vamos lá! Estou chegando aqui na comunidade do Morro da Babilônia, onde vivem mais ou menos 4 mil pessoas. E hoje a gente vai conhecer uma moradora que faz a diferença por aqui. É Regina Celli. Ela é a criadora do Favela Orgânica. Então, vamos subir a ladeira. Olá, Regina. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem? Ótimo. Diz uma coisa, Regina. Como é que surgiu a ideia de criar o Favela Orgânica? Surgiu pela minha própria experiência como cozinheira nordestina, de ver que lá a gente sabia aproveitar bem melhor os alimentos, e vim aqui no Rio de Janeiro, nas feiras livres, e ver a quantidade de alimentos sendo desperdiçada. Então, Regina Celli tem que atuar. É uma cozinha do amor, que é resgate e o prazer de cozinhar. E a gente pegar todos os alimentos que ia ser jogado fora, por exemplo, pegar um talo de um brócolis, usar o talo completamente, pegar um brócolis, fazer 5 pratos diferentes. Ó. Que a ideia é levar mais alimento para a mesa sem desperdiçar e sem gastar financeiramente. E sem desperdiçar os nutrientes, exatamente. Né? Agora, isso tudo surgiu muito lá na infância, não é, Regina? Isso. Como é que foi essa história aí, lá na infância, na Paraíba? Não, que isso é costume lá na Paraíba. O que se a gente não se come, dá para os animais domésticos. E o que, por exemplo, uma abóbora, a gente usa uma abóbora com a casca, uma batata doce com a casca. E aqui, uma cidade dessa, com a variedade e a quantidade de alimentos ser desperdiçado, não dá, né? Muito bom. Quero conhecer agora a sua cozinha do amor, a cozinha mágica. Vamos conhecer a cozinha do amor? Vamos sim, claro.
Vamos agora conhecer uma das oficinas do Favela Orgânica que a Regina faz aqui na comunidade da Babilônia, com o objetivo de incentivar as pessoas a evitar o desperdício, economizar dinheiro e aproveitar melhor os alimentos. Regina, aqui é o lugar sagrado, é isso? É um lugar muito especial, onde tudo começou, né? Olha que coisa legal, tá cheio de menina bonita aqui. Quem é aqui, Regina? Essa aqui é minha mãe, aqui é a Shirley, aqui é a Danada, Tudo bem? a Anitta, que ela iniciou junto comigo o projeto, que foi com 6 mulheres da comunidade empregada doméstica, como eu, Olha, na época. A oficina é só para o pessoal da comunidade ou não? Qualquer um pode Não. participar? Como é que é isso? A oficina é para o público em geral, para a comunidade, mas sempre tem vaga para as pessoas de fora também que possam participar, de outras comunidades, do asfalto, que o pessoal fala, que não precisa separar. E em casa? Faz sucesso? As receitas aqui fazem sucesso em casa? Faz sim, porque antigamente a gente não sabia que podia aproveitar a casca da banana. Que eu fazia em casa? Eu jogava fora. Mas depois que eu vim participar de uma reunião que ela me convidou, né, na época, aí eu vim e aprendi a fazer o brigadeiro de casca de banana. Hoje em dia eu não jogo fora, a minha filha adora, meu filho também adora, meu marido também gosta. E quando eu comecei em casa, casca, eu não vou comer. Eu fiz, eles se amarram até hoje. As oficinas do Favela Orgânica são realizadas também em restaurantes, escolas, hotéis e residências no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. A oficina custa, em média, R$ 60 por pessoa. Não tem limite de idade e qualquer interessado com ou sem experiência na cozinha pode participar. Pela iniciativa, a Regina ganhou em 2014 o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Microempreendedora Individual. Regina, agora que você já se transformou, né, em chefe, diz pra mim como é que você vai montar esse arroz colorido aí. Eu vou fazer agora um arroz de cascas de legumes e talos. Todos os alimentos que ia ser desperdiçado na feira, esse monte aqui, a gente vai fazer um arroz bem gostoso, bem nutritivo, e sem falar de baixo custo. E vamos usar o talo do agrião, vamos picar ele bem pequenininho. Quanto menor você conseguir cortar, melhor. Casca de abóbora ralada. Aqui é a folha de brócolis, que geralmente a gente costuma jogar fora, mas ela também vai para o nosso arroz colorido. Você pega ela, lava, higieniza, você corta ela como se fosse couve. Quanto mais fininho você conseguir, melhor. Agora vai ser a salsinha, que geralmente os talos são jogados fora, e aqui a gente vai picar e colocar, picar bem picadinho e colocar em nosso arroz. Aqui são as folhas de alho poró, que geralmente é jogada também fora. E aqui a gente vai colocar no nosso arroz colorido, que só com as cores dos ingredientes eu já estou bem feliz. E aqui a nossa sobremesa. A nossa sobremesa, que é nossa estrela. Nossa estrela. A casca de melancia, que vai ser um doce de casca de melancia com coco. Muito bom, que delícia. Estou esperar isso sair aí, porque eu estou cheio de fome. Então vamos ligar o fogo. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Enquanto a Regina prepara o arroz colorido e o doce de melancia, vamos relembrar o que ela está usando nas receitas e conhecer melhor o valor nutritivo de cada ingrediente. Vamos lá, o talo do agrião é rico em iodo, que fortalece o nosso sistema imunológico e ajuda a combater resfriados e doenças respiratórias. As folhas e o talo do brócolis são ricos em cálcio, que é importante para a formação dos ossos e dos dentes, e também tem ácido fólico, que é indicado para gestantes. Na casca da melancia, na parte branca, tem uma substância, a citrulina, que ajuda na regeneração muscular. E também a arginina, que estimula o fluxo sanguíneo, diminuindo a pressão arterial. Bom, pessoal,
Então, até aqui, nós temos uma vastidão de possibilidades que nós podemos trabalhar e que nós iremos trabalhar nesse caso a seletiva seja selecionada, né? E ainda assim, é uma pequena fração de tudo aquilo que a gente poderia, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos ver agora a nossa segunda opção e ver alguns vídeos das possibilidades dela. E depois da terceira, tá bom? Então, nos vemos até a próxima. Até mais.